Olá, boa noite. Estamos começando mais um bate-papo legal aqui pelo canal TP Fest. E hoje temos o bate-papo pelos espaçosjurídicos.com.br com a advogada doutora Eliane Molinari. Uma boa noite a todos vocês. O tema da entrevista hoje é divórcio e qual a alteração na lei. Uma boa noite a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos. Para quem quiser, fazemos no decorrer da entrevista. Uma boa noite a todos vocês. Vamos aguardar, então, doutora. Boa noite, doutora. Boa noite, tudo bem? Me ouve? Sim, uma Ai, boa noite. boa Seja noite. bem-vinda aqui pelos estúdios TP Fest. E eu gostaria que a doutora se apresentasse, por favor. Então, tá bom, vamos lá. Eu sou a doutora Elaine Molinari, sou advogada, né? Hoje estou representando o escritório Elaine Molinari Advocacia. Aqui nós somos da região de São Bernardo do Campo, né? Somos um escritório especializado em direito de família e direito do trabalho. E hoje a gente vinha aqui conversar um pouco com vocês a respeito do divórcio, né, da alteração da lei que houve, né, nesse tema que não deixa de ser um tema bem polêmico, né? As pessoas gostam bastante aí desse tema, justamente por conta das dúvidas que podem estar surgindo, ou conhece alguém que passou, ou a gente não sabe o dia de amanhã, pode passar por essa situação também. Então, estamos aí para a gente conversar a respeito desse assunto. Nosso escritório está localizado aqui na região de São Bernardo do Campo, São Paulo. Ok, doutora. Então, para dar início à entrevista, eu já começo a perguntar o que mudou na lei do divórcio. Né? O que mudou? Né? Na realidade, é uma PEC, né, que mudou, vamos dizer assim. Ela está baseada na emenda 66 de 2010. Essa emenda ela já trouxe, né, algumas mudanças significativas no divórcio, que antes tinha que ter um tempo para a pessoa se divorciar. Né? Então, ela entrava nesse tempo de separação, né, 2 anos, separação de fato, para depois ingressar com o pedido de divórcio. Né? Com a emenda, já podia ser solicitado diretamente o divórcio em si, já não precisava mais. E o que mudou recentemente? Que agora o divórcio ele vai sair mais rápido, né? Não vai demorar tanto, né? Tem alguns julgados, já tem algumas decisões que, mesmo com todos os pedidos que vem junto com o divórcio, partilha de bens, às vezes retificação de nome, né? Guarda, quando tem filhos em comuns, já tem a decisão do divórcio, né? Mesmo no decurso do processo, o juiz já estava decidindo por decretar o divórcio e depois discutir as outras questões. Agora não, agora o divórcio, ele já está saindo de prontidão, justamente para que diminua essa procura judicial. Vamos dizer assim, que agora a pessoa pode ir diretamente ao cartório. Né? Lembrando que, independente da situação, tanto via judicial quanto no extrajudicial que a gente fala, que é no cartório, precisa de um advogado. Esse requisito não saiu, esse requisito não foi alterado. Né? Então, hoje a celeridade é no sentido da pessoa ir diretamente junto com o seu ex-companheiro solicitar ali o divórcio. Então, houve essa mudança agora e é uma evolução, né? Para nós aqui brasileiro, para poder entender que a gente acha que o direito ele é parado. A gente vê aqueles livros de leis, né, enormes e fala assim, nossa, é muito chato, é nada. O direito ele é bem dinâmico. Ele acompanha mesmo o dia a dia e a gente percebe as alterações da lei conforme a mudança da sociedade. Então, hoje a pessoa não precisa esperar, né, ou dar entrada na separação, pode ser dada entrada direto no divórcio, então, doutora. Diretamente no divórcio. É só uma questão, eu não estou te visualizando. Para mim está negro a parte. A sua parte do vídeo é assim mesmo? Para mim, Mim. você está normal. É só para mim que você não está aparecendo. Mas tá bom, se está aparecendo, se está normal, então vamos continuar. Às vezes pode
ser o sinal, mas tá, para mim aqui está normal. Ah, então tá bom. Então, bora continuar. Ok. Então, a gente estava falando que não precisa mais aguardar, que já pode dar entrada, então, diretamente no divórcio, e não tem aquela necessidade, né, de perder tempo esperando primeiro a separação, aguardar esses 2 anos. E quando se tem o casal de filhos, né, como é feito nessa questão? Dá para dar entrada no divórcio ou tem que pedir a pensão alimentícia? Como que funciona, doutora? Então, é assim, ainda, mesmo com essa evolução, né, do divórcio, para ser mais célere, para desafogar o judiciário, alguns requisitos eles não mudaram, tá? Essa questão do divórcio mais rápido, ela se enquadra nos casos em que os casais estão de comum acordo, não têm filhos em comum, menores de idade. Às vezes já tem filhos maiores de idade e decidem aí romper o relacionamento. Então, para esse tipo de casal que está em comum acordo, sai mais rápido. Agora, quando o casal ele tem filhos em comum menor de idade, não houve alteração, tá? Precisa ir via judicial justamente pelo fato do Ministério Público fazer parte dessa relação por conta dos menores, né? Então, assim, alguns requisitos eles não foram alterados com essa alteração do tempo. Ainda continua, tem menor envolvido, então, ou uma outra saída também, não quero resolver o divórcio via judicial, mas nós temos filhos em comum. Pode ser que eles entendam, né, ingressar com uma ação de alimentos justamente para respaldar o direito do menor, e aí futuramente eles vierem a decidir se divorciar extrajudicial. Porém, lá no cartório o tabelião vai perguntar: foi respaldado o direito do menor? Como é que está essa questão da pensão alimentícia? Não, já está, já foi ingresso a ação via judicial e já está sendo respaldado os direitos do menor no judiciário. Também pode ser que seja uma estratégia justamente para poder correr mais rápido essa questão do divórcio. E como a lei, com essa nova lei, quanto tempo leva aí para sair o divórcio? Porque antes demorava muito. Demora. Hoje houve uma mudança de quanto prazo aí de espera? Então, né, com a entrada em vigor dessa PEC, né, que eles estão querendo efetivamente funcionar, está saindo dentro de 24 horas ou o mais rápido possível. Realmente estava muito demorado o divórcio, né? Porque o judiciário ele está afogado, essa é a realidade, sobrecarregado. Então, assim, dependendo da vara, demora mesmo. Né? Às vezes o questionamento é, mas está demorando, mas que isso, mas não é, porque cada vara tem um jeito de se trabalhar, né? Quando cada juiz tem ali o seu jeito de tramitar e infelizmente, tem varas que tem mais cargas judiciárias. Então, assim, está previsto mesmo para dentro de 24 horas já ser decretado o divórcio, tá? A gente está falando na questão da decretação do divórcio, não das outras questões, porque entra também, às vezes, partilha de bens, né, entra guarda, essas coisas. Essas questões também serão discutidas ali, às vezes é pensão alimentícia entre cônjuges, que também tem a possibilidade de pedir alteração de nome, estando os dois em comum acordo, e todas essas questões serão resolvidas perante o tabelião, que vai ser tudo direitinho, tudo lavrado ali na escritura, né, na averbação, tudo deixado bonitinho em forma de escritura pública, por conta da certificação da validade do tabelião no documento. E o casal pode optar por fazer a separação primeiro e deixar para entrar com a ação do divórcio mais para frente? Então, é assim, na realidade, pode já ingressar com o divórcio, né? Caiu esse tempo da separação, então não existe mais separação. Vou me separar para depois. Não, quer terminar o relacionamento, casou, né, civilmente, né? A gente está falando aqui, quando a gente fala em divórcio, pressupõe-se a ideia que a pessoa ela foi até o registro, né, fez o casamento perante o juiz, tudo bonitinho, e aí quer o rompimento dessa relação. Né? A gente precisa entender e amadurecer que o casamento ele é um negócio jurídico, celebrado
numa formalidade perante o juiz, de formal mesmo, ele é mais formal, ele tem todo um rito para ser seguido perante o juiz. Então, é a quebra desse contrato, né? O casamento, ele é um contrato. Lógico que não é um negócio jurídico, que a gente fala de compra e venda, troca, não é uma relação consumerista. Quando a gente fala em contrato, é o que remete à ideia, que você foi e comprou. Não, mas não deixa de ser um contrato, né? Celebrado numa formalidade perante o juiz. Então, a gente está falando do rompimento desse contrato. Então, o rompimento desse contrato agora está mais célere perante o tabelião, só que para isso andar rápido, né, da forma que se espera com essa PEC, com essa mudança, com a retirada da separação, os dois precisam estar em comum acordo, né? Porque assim, se houver alguma intriga, alguma desavença, alguma divergência entre o casal, acaba que sendo o judiciário, e aí é o divórcio litigioso, né? A intenção aqui é o divórcio consensual. O divórcio consensual é extrajudicial, de uma forma rápida, prática, e ali já põe o ponto final, resolve todas as questões e tá tudo certo. Certo. Já para o divórcio litigioso, ainda se demora mais tempo como era antes, não houve uma mudança na agilidade. Não, até mesmo porque quando a gente fala em litígio, a gente fala em desavença, né? Então a gente fala em briga mesmo. E, infelizmente, né, nem todos os casais terminam, rompem seu relacionamento de uma forma amigável. Então, eu quero isso, eu quero aquilo, eu, sabe? Então começa ali, né, a desentender de uma maneira que nem às vezes os próprios advogados conseguem sentar para conversar, para chegar em comum acordo, ou vamos fazer assim, ou não, vamos fazer desse jeito. Então, o litigioso, ele vai para o judicial mesmo. Então, aí já é resolvido perante o juiz, aí um movimenta de um lado, outro movimenta do outro, né? Então, o litigioso é quando tem essas divergências entre o casal, essas brigas mesmo, né? Litigioso vem de lide é briga. Então, quando tem essas lides, essas divergências, então aí acaba sendo judicialmente mesmo. Porque aí um fala, outro não aceita, aí o outro fala, outro não aceita, e começa essa questão, né? Então, infelizmente, acaba indo para o judiciário e sim demora um pouco mais. E sobre a partilha de bens, como é que fica a divisão dos bens? Como é feito, doutora? É Então, possível também fazer essa partilha depois do divórcio ou não? sim. Sim, é possível fazer essa partilha depois do divórcio, né? A pessoa ela pode se divorciar, às vezes se divorcia, não tem cabeça para poder mexer nessa questão, né, dos bens, né, dependendo de como foi o término, né, do relacionamento. E então acaba que essa questão ela pode ser discutida posteriormente ao divórcio. Certo. E, doutora, a gente vai entrar nas perguntas dos internautas. Tem perguntas que foi enviada pelo site, no chat, pelas redes sociais. Nós temos também que o pessoal da live que quiser fazer pergunta. Eu vou começar com uma pergunta da live aqui, que foi enviada. Deixa eu procurar aqui. É da Nanda. Ela pergunta: quando existe violência doméstica, como é feito aí neste caso o divórcio? Então, geralmente, né, em casos de violência doméstica, né, quando a mulher ela é acolhida, né, e ela solicita ali a presença de um advogado, no momento em que ela está abrindo o boletim de ocorrência, já pode ser solicitado ao juiz de plantão o divórcio, né, ou então, no momento posterior, passado toda a tribulação, né, o momento de que está ali acontecendo, né? Tudo, né? Porque é um turbilhão de sentimentos. A pessoa sofre uma violência, vai para a delegacia, mas há a possibilidade de ser pedido junto. Ou então, depois, quando tudo se acalmar, pensou, né? Vamos fazer realmente o divórcio, vamos ingressar, dá para ingressar também. Certo. E a Nanda ela faz uma outra pergunta. Pergunta aqui se tem prazo para discutir depois do divórcio em relação aos bens. Em relação aos bens, 2 anos, né?
justamente aí para não caracterizar um abandono, né, tudo, e se tratando de bem imóvel, entra outra questão também de uso capião familiar, né, então assim, são coisas que tem que se deixar claro, né, para a pessoa não perder aí seu prazo, tudo, para poder discutir a questão dos bens. Ok. E a gente tem o Gonçalves falando que é um excelente conteúdo, a Gisele mandando boa noite na live aqui. Então, o pessoal que está acompanhando a entrevista, quiser fazer a pergunta, pode fazer a pergunta que a gente faz para a doutora Elaine. E a gente vai para a pergunta do Marcelo, que é de Guarulhos, São Paulo. Ele enviou hoje com as mudanças na lei. Após quanto tempo de casado é possível entrar com uma ação de divórcio? Não, não tem mais, tá? Uma vez que é casado, tem ali, né, o registro, porque assim, união estável, o que que eu vou dar uma pincelada em união estável? A união estável você precisa comprovar, né? Então, a união estável, ela tem um caminho a ser seguido. Então, enquanto está todo mundo junto na união estável, conquistou alguns bens juntos, no momento da separação, precisa nesse momento ser comprovado, né? A, a configuração da união estável para depois fazer a partilha, né? Então, assim, casou no civil, bonitinho perante o juiz, assinou, não quer mais, passou um mês, dois, quero me divorciar, pode se divorciar, não tem problema nenhum. Tá ok. E a gente tem a pergunta do Lucas, de São Paulo. Ele pergunta: quem tem a união estável registrado em cartório para ocorrer a dissolução é igual ao divórcio? Sim, né? Estamos falando de uma comunhão parcial de bens, né? Como se fizesse parte, vamos dizer assim, a partir do momento que a pessoa ela entra em união estável e ela registrou bonitinho, só que ela não casou em comunhão parcial de bens, ela está reconhecendo que ela tem um relacionamento, né? Lógico que o nome vai ser dissolução da união estável, mas praticamente é a mesma coisa. Tem que, já que registrou em cartório, também registra o término em cartório, justamente para não ocorrer o problema de, às vezes, comprar alguma coisa, entrar em outro relacionamento e, enfim, dar outras complicações. E a Nanda pergunta se o enteado tem direito à pensão. O enteado tem direito à pensão, né? Então, quando a gente fala em enteado, só se foi reconhecido uma socioafetivamente, né? Hoje em dia tem, né? A gente às vezes não é pai, mãe da criança, mas pelo convívio, por estar ali junto, pelo amor desenvolvido, pelo relacionamento desenvolvido, tem ali pessoas que decidem acrescentar o seu nome no registro da criança, né? Fazer esse pedido. Nesse pedido, pelo reconhecimento socioafetivo, sim, tá? Mas assim, fora isso, não. E a gente tem a pergunta da Cláudia, que é de Porto Alegre. Ela pergunta: é possível realizar o divórcio de maneira online? Online, hoje em dia tem a facilidade da internet, né? Precisa verificar com o cartório, porque aí é regimento interno do cartório. Tem cartórios, né, que tem essa possibilidade, tem cartórios que não têm essa possibilidade. Então, assim, se tem essa intenção, se está em comum acordo, verifica com o cartorário, né? Justamente por conta da assinatura digital, essas facilidades que a internet trouxe para nós. Né, a tecnologia trouxe justamente depois pandemia, né, que nós não poderíamos sair de casa, enfim, então a tecnologia ajudou muito nesse sentido. Porém, nesse momento, tudo está aberto. Então, precisa verificar no cartório a possibilidade, né? Isso é uma questão interna de cada cartório. Ok, doutora. E a gente tem a pergunta do Cleiton Soares, que foi enviado de Pernambuco. Ele diz: minha mulher sumiu há 2 anos, ninguém tem notícia. Eu posso entrar com a ação do divórcio mesmo sem a presença dela? Então, aí a gente entra numa outra questão, né? Se ela tá sumida,
né? Então ele precisa aguardar aí, dependendo da idade que ela tem, né? Não sei quantos anos ela tem, ele não falou, mas precisa entrar com uma ação justamente para presumir a morte dela, né? São outras questões, né? Não é somente a questão do divórcio, que se ela está sumida, pode ser que ela esteja morta, pode ser que ela esteja em outro lugar e não queira aparecer. Então, tem alguns casos precisam ser analisados de uma forma minuciosa para saber realmente o que aconteceu, o que não aconteceu, se dá ou não, entendeu? Para ingressar com o pedido. Certo. Quando existe o abandono do lar, pode-se fazer o divórcio, então, sem a presença da outra pessoa? Quando existe o abandono de lar, sim, porque assim, o divórcio, ele é um direito potestativo. Então, assim, independe da vontade da outra pessoa, né? Por isso que tem que ser analisado cada questão. Por exemplo, assim, meu cônjuge foi embora. Eu quero divórcio, mas eu sei onde ele está, se eu precisar ingressar com o processo, vai ser localizado, entendeu? É um direito potestativo. Eu não preciso da autorização do meu companheiro para me divorciar dele. Eu quero, eu faço o pedido. Ponto. Entendeu? Por isso que há casos que precisam ser analisados, né? Num caso desse de divórcio, eu não vou ingressar via judicial. Eu ingressando via judicial, ele precisa ser citado. Ele precisa ser cientificado do meu desejo. Eu não preciso da autorização dele. Precisar da autorização é uma coisa. Ele estar ciente que eu quero divórcio é outra totalmente diferente. Então, eu preciso cientificá-lo, né? Ele pode não querer se divorciar de mim, mas manifestando a vontade de se divorciar, o divórcio ele vai ser concedido, porque ninguém é obrigado a ficar com ninguém, principalmente casado. Então, assim, por isso que são casos e cada caso precisa ser analisado. Porque quando eu ingresso com uma ação judicial, eu tenho que citar outra pessoa. Ela tem que estar ciente do meu pedido. Ele pode não concordar, mas ele tem que saber que eu não quero mais permanecer com ele. Entendeu? Então, assim, se eu quero me divorciar, sabendo onde ele está, mesmo no abandono de lar, ele não vem mais aqui na minha casa, mas eu sei que ele está em tal lugar. Eu sei aonde eu posso encontrar com ele. Eu sei o endereço dele. Ele abandonou o lar, bem, mas eu sei onde ele está e eu quero divórcio, eu posso sim ingressar com o processo e pedir o divórcio e ele precisa ser cientificado. Ponto. Ok, doutora. E a gente tem a pergunta da Renata, que é de São Paulo também. Ela pergunta: estou me divorciando. Dê entrada na ação. Eu posso comprar um imóvel ou tenho que aguardar? A partir do momento que ela ingressou com o pedido de divórcio, né, eu orientaria como advogada a aguardar um pouco. Mas se ela quiser comprar, ela pode comprar, se respalda com a data do ingresso da ação. Se eu estivesse atuando juntamente com ela, eu pediria para ela aguardar um pouco. Justamente para sair o divórcio e não haver a comunicabilidade desse imóvel, justamente para não ser alegado pela outra parte, que ele tem parte nesse imóvel e tudo mais, eu pediria para ela aguardar um pouco. Ok, doutora. E a gente tem a pergunta da Samanta, que é de Minas Gerais. Ela mandou o seguinte: fiz a separação em 2009, mas não fiz o divórcio. E não houve também a partilha de bens. Ele veio a falecer faz 20 dias. Eu gostaria de saber como fica agora a parte da partilha de bens. Ele já morava com uma outra mulher há 4 anos. Pois é, né? Desde 2009, estamos em 2024, né? Olha quanto tempo aí se passou dessa separação. E justamente por casos assim, devido à dificuldade de separação e posteriormente do divórcio, que foi retirada a separação, né? A gente está mediante um caso antes da emenda até 66 de 2010, que já poderia ter pedido o divórcio, né? E justamente pleitear todos os direitos, né? E agora vai se tornar aí um negócio meio
bagunçado, né? Vamos dizer assim. Mas ela precisa saber o que era dela de direito, né? A época. Não sei como ficou a partilha de bens. Não sei o que eles conquistaram juntos, mas vai precisar sentar juntamente com o advogado, né? Fazer o inventário, tudo bonitinho, apresentar o termo de separação à época, né? Justamente para, junto com os advogados, junto com toda a equipe ali que está à disposição nesse caso, onde ela se encontra, resolver. Né? Tem alguns casos que não adianta a gente falar algumas coisas, é dar um norte. Precisa sentar e conversar. Essa separação se deu em 2009, né? Então, assim, precisa ver a época, o que eles construíram antes de 2009, o que foi acertado entre eles, né? Então, assim, são detalhes que precisa sentar mesmo com o especialista e que mora perto da região dela, né? E justamente ver o que eles vão tomar de estratégia, decidir o que eles vão estar fazendo, juntamente com a viúva agora, né, do falecido e tudo mais. Eu até ia fazer uma pergunta, uma curiosidade. Neste caso dela, né, não foi feito o divórcio. A viúva, no caso, é ela, né, doutora? Não, ela não é a viúva, porque já houve a separação, né? Mesmo não tendo divórcio, ele já constituiu outra família, ele já tem uma cônjuge, né, que permaneceu com ele, ou se foi outra, enfim, não sei, eu não conhecia, mas ela não é a viúva, entendeu? Justamente são esses detalhes. Porque assim, porque ela era casada no civil, houve a separação, mas já houve a separação. Não mantiveram o matrimônio, né? Ele já foi rompido. Então, os efeitos que traz o matrimônio foi rompido lá atrás. Então, não permanece. As pessoas confundem, mas não houve o divórcio e não tem. Não, não houve realmente o divórcio, mas houve a separação de fato. E isso é levado em consideração, até mesmo porque antes do ingresso do divórcio da emenda 66 de 2010, tinha que ter a separação. E ela completou o tempo da separação. Então, ela preencheu o requisito. Ela só não, juridicamente falando, ela só não fez uma regularização perante o judiciário, perante o cartório, da situação a qual ela vive. Mas houve o rompimento, então ela já está separada, de fato, há muito tempo. Tanto que terão outras provas que ele estava com outra pessoa e tudo mais. Ok, doutora. E a gente tem a última pergunta enviada pelo chat, que é da Lídia Arantes, de Minas Gerais também. Ela pergunta, em um processo de divórcio litigioso, pode ser vendido os bens antes da determinação do juiz? Então, né, é melhor não. É melhor não, por quê? Porque o ex-companheiro, ele pode estar alegando desfazimento do patrimônio, né? Dilapidação do patrimônio. Então, ela vai ter que prestar conta. Já está com o processo rolando. Então, assim, mesmo que demore, aguarda. O processo já está rolando. Bem provável que durante o percurso desse processo o divórcio já foi decretado. Deve ter alguma questão patrimonial que deve estar impedindo aí a conclusão desse processo. Então, aguarda. Se for vender, porventura, quero vender, guarda a parte que cabe. Entendeu? Porque assim, 50-50. Então, se já está passando pelo processo de separação, já está passando pelo processo de divórcio, já ingressou com o processo, espera, né? Espera ver o que vai sair. Já está no processo, já está rolando o processo, já está andando o processo. Então, espera. Né? Se não está tendo consenso, né, com a outra parte, então espera ver o que vai acontecer, espera ver o que vai dar, o que o juiz vai determinar. Não sei se é o bem que eles estão brigando, não sei se é o bem que é o alvo da lide, né? Vamos dizer assim. Então, assim, para evitar maiores tumultos, maiores confusão, espera, né? Melhor esperar um pouquinho mais para ver.
Ou então entre em contato com o advogado do ex-companheiro, vê o que pode fazer, vê o que ele acha, justamente para não tumultuar mais o processo, né? Porque acaba tumultuando, é um processo doloroso. O processo de divórcio é um ciclo de luto, né? As pessoas acham que o luto é só quando morre alguém, um ente querido, um conhecido, e não. Os ciclos das nossas vidas, quando eles se fecham, dependendo do momento que se rompe esse ciclo, se torna um luto. Então, o processo de separação, o processo de divórcio, ele não deixa de ser um luto, né? Morreu um casamento, morreu um matrimônio, como vai ser agora? A gente vai entrar em acordo? Às vezes, ontem era meu bem, meu amor, meu chuchu, hoje não é mais, hoje é minha berinjela, meu jiló, né? Então, começa, assim, essas questões, né? Então, assim, é um processo doloroso. Tem pessoas que passam numa boa, tem pessoas que não passam. Então, assim, se já está no processo, né, já está correndo o processo, já está andando o processo, espera mais um pouco, né, aguarda mais um pouco, né, vê o que vai ser decidido, ou então tem urgência em vender, comunica a outra parte, através do advogado constituído nos autos, que é para isso que serve o advogado. O advogado, ele é intermediador, tem partes que não conseguem se olhar, tem partes que não conseguem, ex-companheiros que ontem estavam juntos, fotos e tudo mais, e hoje já não conseguem um olhar para o outro, não conseguem um conversar com o outro, não conseguem manter um relacionamento, não conseguem conversar, não conseguem... É muito complicado. É complicado. Assunto de divórcio, direito de família é complicado, né? Porque envolve sentimentos, não é só uma parte jurídica. Envolve sentimentos, envolve caráter, envolve postura, envolve tudo. Então, assim, se já está em andamento esse processo, aguarda. Espera ver o que vai ser decidido. Às vezes não se comunica esse imóvel, às vezes comunica, né? Uma questão que aparece bastante aqui no escritório é que eu recebi de herança tal imóvel. Herança se comunica? Não, não se comunica, né? Então, assim, são questões que precisam ser analisadas. Cada caso é um caso. Ok, doutora. E a gente está chegando no final quase da entrevista. Nós temos o doutor Rômulo dando excelente entrevista, a Gisele também gostando da entrevista, o Gonçalves também dizendo que adorou as perguntas. E eu gostaria que a doutora deixasse os seus contatos, como as pessoas podem entrar em contato com a doutora. Bom, então vamos lá, né? Eu quero deixar aqui meu agradecimento pela abertura desse espaço. Também gostei bastante dessa entrevista. Muito obrigado, né? Já que estamos caminhando ao final. O nosso escritório está localizado aqui na região de São Bernardo do Campo, né? O nosso telefone de contato é o 11 97106 1970. Tem o perfil. Eu e a doutora Bruna Filipucci somos as sócias administradoras desse escritório de advocacia, trabalhamos com uma equipe especializada. A nossa visão é manter a qualidade, o atendimento personalizado para cada caso, para cada cliente. Então, por isso, nós temos essa equipe especializada não somente no direito de família, mas também no direito do trabalho, criminalista e INSS, tá? Então, meu perfil, Elaine Molinari, advogada, aqui no Instagram, perfil do escritório E Molinari, e da doutora Bruna Filipucci, ADV Bono Bruna Filipucci, que é a minha sócia, e atuamos juntos aí para melhor atender os nossos clientes. E, doutora, eu gostaria de perguntar se faltou algo que a doutora gostaria de estar acrescentando sobre o tema da entrevista, que porventura não falamos da entrevista. Olha, a primeiro momento eu acredito que, assim, de uma maneira rápida, né, objetiva, atingimos todos os pontos do divórcio, né? O que eu quero ressaltar aqui é que o divórcio agora ele está mais rápido, porém alguns requisitos não foram mudados. Filhos menores, né, ainda continua, né, sendo tratado no judiciário.
extrajudicial, que é esse que a gente trouxe hoje, casal em comum acordo com todas as coisas, tá? Então, assim, em comum acordo com partilha, em comum acordo com o divórcio, em comum acordo de pedido de alimentos, né? Em comum acordo sobre o uso do sobrenome, que a gente não citou, mas hoje tem, a pessoa, tanto o homem quanto a mulher, ela pode acrescentar o sobrenome do cônjuge, e no momento, né, do divórcio, pode manter com autorização, né? Não me incomodo, se incomoda, né? Pode manifestar, não, eu não quero o sobrenome do meu ex-companheiro. Vou usar o termo ex-companheiro porque hoje é tanto homem quanto mulher, tá? Pode estar acrescentando, enfim, quem for fazer o seu casamento no registro civil, tá? Então, assim, pode tirar, pode manter, tá bom? Antigamente, né, tinha essa questão do nome, se divorciou já tira, hoje em dia não, tem essa flexibilidade de manter o nome ou não, principalmente para as pessoas públicas, que às vezes já construíram toda uma carreira, são conhecidas por determinado sobrenome, então se elas quiserem manter o seu nome, pode manter sem problema nenhum, desde que o ex-companheiro também não se incomode, ou então demonstrando que já criou todo um vínculo, né? Pode manter sim o seu nome. E a questão do extrajudicial do cartório é para realmente pessoas que estão em comum acordo, tá? Litigioso, eu tenho uma briga, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo, é via judicial, tá bom? Ok, doutora, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui nos espaços jurídicos. Para quem quiser também os contatos da doutora, é só entrar em contato aqui pelo direct, que nós passamos aí os contatos da doutora. Ela faz parte dos espaçosjurídicos.com.br, lá você encontra dicas dela também. Obrigada pela participação, doutora, aqui pelo canal TP Fest. Imagina, eu que agradeço, uma ótima noite a todos e muito obrigada a todos que participaram aqui conosco. E eu vou me despedindo de vocês, agradecendo a todos os internautas que participaram através das redes sociais e do site, enviando também as suas perguntas, as suas dúvidas, aos internautas que estavam com a gente aqui ao vivo, que acompanhando também, que mandaram sua pergunta. Obrigada pela participação. O bate-papo legal vai ficando por aqui e nós voltamos no nosso próximo programa. Uma boa noite a todos vocês. Boa noite, doutora. Boa noite a todos e meu muito obrigada.